Olá pessoal, vamos à nossa aula de exercício resolvido 5, onde nós vamos tratar sobre funções. Nesta aula nós vamos fazer um pouco diferente. Nas outras soluções nós temos utilizado a plataforma URI. Nessa aula agora eu encontrei um problema, lembrei de um problema que circulou na internet no final do ano passado, que era sobre funções. Aqui nós temos na tela o seguinte noticiário. Isso aqui circulou muito no final do ano passado, no mês de dezembro, circulou na internet, nas redes sociais, sobre essa questão que o professor utilizou do Wesley Safadão. A questão que ele passou em uma prova, era um professor da Universidade Federal do Ceará, ele adaptou a seguinte questão e passou numa prova e fez o maior sucesso. Implemente a função Wesley Safadão, que recebe uma data de nascimento, dia, mês e ano, e calcula a porcentagem de anjo e a porcentagem de safado de uma pessoa que nasceu na data de entrada. Os cálculos ele obedece à seguinte fórmula. Ele passa as duas fórmulas aqui. A fórmula para calcular a porcentagem de safadeza vai ser o somatório do mês mais o ano dividido por 100 vezes 50 menos o dia. A fórmula para calcular a porcentagem de anjo vai ser 100 menos a quantidade de safadeza que foi calculado acima. A sua função não retorna nada, apenas escreve na tela a porcentagem de safadeza e a porcentagem de anjo da pessoa. A função somatória deve receber um número inteiro, n, e retorna a soma de todos os números anteriores. Exemplo, se a entrada for 5, então a função somatório deve retornar 5 mais 4 mais 3 mais 2, que nesse caso seria 15. Então nós vamos fazer esta questão aqui utilizando a linguagem C. Vamos resolver essa questão. Então a primeira coisa que nós temos são três variáveis de entrada. Nós temos dia, mês e ano, né? Isso pede no problema. Vamos escrever aqui um printf, onde vai pedir para que o usuário entre com dia, mês e ano. Entre com sua data de nascimento. O formato da data de nascimento que nós queremos que entre é dia, mês e o ano com 2 dígitos também. Dessa forma. Nós vamos ler esses três números. Vamos utilizar o scanf. Os três números são valores inteiros, então porcentagem D. O primeiro vai ser o dia, então vou armazenar na variável dia. O segundo é o ano, é o mês, vou armazenar na variável mês. O terceiro é o ano, eu vou armazenar na variável ano. Ok, função principal. E agora o assunto que nos interessa. Nós temos que criar uma função para calcular a porcentagem de anjo e de vagabundo. Ele diz que nós temos, o nome dessa função vai ser o Wesley _ Safadão. Então nós vamos ter que fazer essa função Wesley Safadão, né? Essa função ela vai ser chamada Wesley _ Safadão, né? E nós temos que passar para essa função o dia, o mês e o ano. São os três argumentos que nós temos que passar para a função Wesley Safadão. Só que essa função nós vamos ter que criá-la. Vamos lá. Ela é uma função que ela não retorna um valor. Ele diz aqui no problema que ela simplesmente vai imprimir a porcentagem de anjo e de safado. Então nós vamos criar uma função void. Lembra que uma função que não tem retorno, nós podemos chamá-la de procedimento. Então é um procedimento, ela não tem um retorno. O nome da função, Wesley Safadão. Os parâmetros dessa função são três valores inteiros: dia, mês
e ano. Nós temos duas variáveis aqui, float, que uma vai ser safadeza e a outra variável anjo. Agora vamos para o problema e ver a fórmula para calcular a safadeza. Somatório do mês mais ano sobre 100 menos 50 vezes 50 menos o dia. Então vamos lá. Safadeza vai receber somatório. Este somatório do mês, né? Somatório do mês. Vocês já devem ter observado que esse somatório novamente vai ser uma segunda função. Nós vamos ter que criá-la daqui a pouco. Mais ano dividido por 100, ano dividido por 100, vezes 50 menos o dia. 50 menos o dia. Ok. Então aqui nós temos safadeza. E o anjo vai ser 100 menos safadeza, né? Nós temos que calcular agora este somatório, né? Somatório, vocês já devem ter visto em alguns problemas que nós temos resolvido com somatório, mas um somatório é isso aqui que nós vamos explicar para vocês. Somatório. Vamos fazer um somatório com meu n igual a 3, né? Desse i aqui. Então, nós temos essa variável i que vai começar em 1, vai ser incrementado de 1, 2. Nesse caso, ela finaliza em 3. Esse aqui é o limite superior. Esse aqui é o índice de início dessa variável. E o resultado de um somatório é justamente a soma de todas as parcelas. Nesse caso aqui, nós teríamos a soma 6. Então, esse somatório ele vai calcular o somatório do mês. Se o mês fosse março, ele tem que retornar o valor 6. E assim por diante. Ele vai retornar o somatório desde o mês de janeiro até o mês que a pessoa faz aniversário. Então, vamos criar essa função também. Esta função, diferente da anterior, ela vai me retornar um valor inteiro. Somatório. Ela vai receber um valor n, que vai ser o mês. E ela vai retornar a soma. Essa soma também é inteiro. Vamos criar aqui uma variável i, que vai ser o índice. Nós vamos utilizar uma estrutura de repetição, onde o i vai começar de 1. Esse i ele vai ser incrementado até o n. Neste caso aqui nós vamos até o n, porque vai somar até o mês que a pessoa faz aniversário. E o i vai ser incrementado a cada loop 1 a 1. A variável soma vai receber 0, né, porque ela vai funcionar como um acumulador para não acumular lixo. Então a gente zera ela. E a partir desse valor ela vai acumular o valor de i, né? Então cada loop ele vai estar acumulando o valor de i. No final nós vamos retornar o valor soma, né? Então essa função vai estar calculando o somatório. Vou pegar o protótipo dela, deixar aqui em cima, ponto e vírgula. Pegar o protótipo também da função Wesley Safadão, copiar aqui em cima. E agora vamos imprimir aqui um printf. Vamos fazer assim, porcentagem f com 2 casas decimais, anjo, fazer uma quebra de linha, mais
aquele porcentagem com duas casas decimais f mais aquele é vagabundo. Aqui nós vamos imprimir o valor de anjo e depois nós vamos imprimir o valor de safadeza. Então a questão ficou dessa forma. Então vamos percorrer aqui qual é o erro que está acontecendo. Então nós temos aqui a função Wesley Safadão, nós chamamos aqui o nome da função Wesley, né? Então faltou resolver o problema aqui no protótipo também, que nós tínhamos copiado e continua com erro. Ainda continua com erro, onde mais nós temos erro, a função somatório. Bem, então corrigimos os erros do nome da função e agora vamos fazer o seguinte teste. Compilou. Vamos calcular anjo e safadeza de uma pessoa que tenha nascido no dia 2/8 de 85. Para funcionar correto, o ano tem que estar com 2 dígitos. Pressionou o Enter. Então aqui 64% anjo, mais aquele 36% é vagabundo. Um detalhe aqui, observa que ele não calculou a parte decimal. Nós vimos isso numa aula anterior, eu acredito que tenha sido na aula 2, que quando nós dividimos um número do tipo inteiro por outro número do tipo inteiro, ele vai retornar sempre um número inteiro. Vamos pegar a calculadora e vamos analisar essa divisão aqui. Ano, se eu tenho 85, que foi o que nós digitamos, dividido por 100, esse retorno aqui vai ser 0,85, que é um valor do tipo float. Porém, como os dois são inteiros, ele vai estar me retornando sempre um valor inteiro. Vai me retornar, neste caso aqui, 0, porque esse 0,85 não é inteiro. Então, para que ele me devolva um valor do tipo float, eu tenho que fazer um cast aqui para um dos dois valores, ou ano ou 100. Neste caso aqui eu vou converter o ano usando o cast. Vamos fazer o cálculo para essa mesma data, 2/8 de 85. Agora sim, 23%, 23,20 anjo, mais aquele 76,8 é vagabundo. Vamos testar para mais um valor. Vamos testar para uma data 17 de janeiro de 80. E aí a porcentagem de anjo e a porcentagem de vagabundo. Ok, espero ter ajudado. Estudem, façam seus problemas agora utilizando funções. Grande abraço a vocês.